Algumas personagens se tornaram verdadeiros ícones da moda e inspiram coleções, editoriais e o jeito que a gente se veste até os dias de hoje. Vamos ver quais são esses 7 personagens inesquecíveis com estilos extremamente marcantes. Em primeiro lugar, a gente tem a Rachel Green de Friends. Nossa, que personagem que impactou a moda. Assim, até hoje, você entra nas redes sociais, procura a Rachel Green, vai ter vídeos de inspiração dos looks dela, pessoas tentando replicar os looks dela, pessoas falando de como copiar o estilo dela. Então, é uma personagem que marcou muito a moda. Então, até faz muito sentido porque a própria Rachel Green era fascinada por moda, né? Ela chegou a trabalhar numa das marcas mais importantes da moda, que é a Ralph Lauren. Então, ela em si era muito fascinada por moda e ela criava looks extremamente bonitos. Era aquela coisa, né, dos anos 90, aquela coisa casual, com muito jeans de cintura alta, tinha cardigan, tinha saias, saias xadrez, por exemplo, tinha bastante, ela usava bastante, jaquetas de couro, bem da carinha dos anos 90, slip dresses. Era um básico, mas um básico muito descolado. Então, era uma coisa muito interessante de se ver. Até os dias de hoje, a Rachel Green é, assim, um exemplo e uma inspiração para pessoas que querem ter um estilo minimalista, porém sofisticado, elegante, bonito e ainda assim interessante. Depois temos uma personagem que não tem nada a ver com a Rachel Green e bastante mais moderna, é a Blair Waldorf de Gossip Girl, que é, assim, uma coisa já mais pensada, bem mais refinada do que o estilo da Rachel Green, mas também um ícone da moda, assim, um ícone de estilo, porque ela tinha aquela coisa bem construída, que era aquela coisa preppy, ao mesmo tempo chic, que era uma coisa elegante, era um pouquinho juvenil, mas ao mesmo tempo ela usava vestidos bem clássicos, saias rodadas, ao mesmo tempo ela tinha aquela sensualidade de usar, por exemplo, meia 7/8, ela tinha aquela sensualidade de usar slip dresses também, de vez em quando, mas também tinha aquela coisa um pouquinho mais, às vezes juvenil, às vezes para demonstrar poder, como por exemplo usar tiaras, que era uma coisa que era muito típico, todo mundo associa a Blair Waldorf a tiaras. Muita gente vê isso como uma coisa muito juvenil, só que ela, na verdade, usava como uma maneira de demonstrar poder, né? Para fazer como que as tiaras eram tipo a coroa dela e ela era a rainha Queen Bee. Então, era isso que representava para ela. E ela também usava cores muito elegantes que demonstravam poder. Eram alguns vermelhos bem mais escuros, roxo, que também representa muito a realeza, assim, dourados ela usava às vezes também, mas para novamente representar uma nobreza, uma realeza, não para ser sensual ou coisas do tipo. Ela sempre queria demonstrar que ela estava no poder e ela representava muito bem isso com as roupas dela. Ela usava também muitas marcas de luxo, como por exemplo Chanel. É uma das marcas de luxo assim que mais representa essa mulher sofisticada, digamos assim, essa mulher da realeza. E ela tinha aquela coisa de, sabe, ela amadurece o estilo durante a série, fica uma coisa um pouquinho mais sofisticada com o passar das temporadas, mas no começo ela tem muito de prep, ela tem muito dessa coisa de se vestir para ir pro colégio e continuar com as roupas do colégio mesmo depois de sair do colégio, sabe, de manter essa estética. E era isso, a Blair Waldorf é um estilo que também me atrai muito. Não me identifico com ele, porque é uma coisa que não combina com o meu dia a dia, com a minha rotina, mas eu acho um estilo muito bonito também. Continuando na mesma série, a gente tem, obviamente, a Serena van der Woodsen, que é, a gente sabe, o polo oposto da Blair. É um estilo totalmente diferente. Embora elas fossem melhores amigas, elas eram completamente diferentes em tudo. E o estilo não era diferente também, ela era extremamente diferente. Ela tinha aquela coisa boho chic, que era uma coisa meio despojada, mas ao mesmo tempo uma coisa sofisticada, elegante. Não tão elegante quanto a Blair Waldorf, era um elegante diferente, porque era um elegante que parecia desproposital, mas era um elegante também. Era elegante, era sofisticado, era boho ao mesmo tempo. E tinha aquela coisa, né, despretensiosa mesmo, de parecer, eu acordei assim. Ela tinha uma coisa que é muito diferente da Blair, é que ela usava bastante, por exemplo, calça jeans com botas de cano alto, que é uma coisa super Serena van der Woodsen. Eu acho lindo, eu acho super interessante. É uma combinação que eu gosto muito. E era muito Serena. A Blair, a gente vê, assim, se a gente vê ela com calça jeans uma vez na série, acho que é muito, porque ela não era usar esse tipo de roupa, né? Ela era uma mulher bem mais clássica, bem mais elegante, no sentido mais antigo, né? E a Serena era um pouquinho mais elegante no sentido um pouco mais contemporâneo, mais moderno. Ela estava mais ligada às tendências, acredito. Por isso que ela tinha essa pegada um pouco mais boho chic,
essa coisa um pouquinho mais despretensiosa. Ela também usava muitos vestidos, geralmente vestidos que marcavam mais o corpo dela, né? Pra mostrar essa sensualidade. Ela tinha aquela coisa um pouquinho mais do flerte, de ter aquela coisa mais sensual mesmo, mais apelativa ao corpo. Mas ela também, pra mim, acho que no meu caso, eu me vestiria um pouquinho mais como a Serena, hoje em dia, do que a Blair. Embora eu goste mais da Blair como personagem, ela tem um estilo que não é tão acessível e tão coerente com o meu estilo de vida. O da Serena tem muitas referências que eu posso pegar, como por exemplo o boho chic, que inclusive é tendência, né? Foi tendência esse ano, esteve muito alta no finalzinho do ano passado também. E é isso, é um estilo que eu também me agrada muito, acho muito bonito. E é mais também casual, né? Digamos que é um pouquinho mais acessível por ele ser mais casual, mais acessível pro dia a dia. Depois a gente tem a Carrie Bradshaw, que é assim, uma das personagens favoritas, um dos meus estilos favoritos. Eu acho o estilo dela uma coisa maravilhosa, assim, se eu pudesse me vestir igualzinha a ela tinha aquela coisa da mistura do vintage com alta costura, ela tinha também, ao mesmo tempo que era um pouquinho aquela coisa meio despretensiosa, né, parecia um pouco despretensioso, era muito bem pensado e ela tinha uma conexão com a moda muito grande. Ela amava moda, ela amava sapatos, ela é uma coisa que me atrai muito, é glamouroso, os casacos de pele que ela usa, os saltos altos da Manolo Blahnik, assim, muita coisa que ela usa é extremamente bonito. E que eu gosto muito que ela mistura a alta costura com peças vintage, peças de brechó, que eu acho uma coisa super interessante, porque se ela se vestisse da cabeça aos pés de alta costura, acho que não seria tão interessante. Mas como ela misturava vários mundos e de repente já tava com um shortinho esportivo e salto alto para sair para passear o cachorro, eu gosto muito dessa despretensiosidade, dessa coisa meio despretensiosa, mas ao mesmo tempo sempre muito glamourosa. Então é uma coisa que me atrai muito, o estilo dela eu acho fantástico. Depois a gente tem a Miranda Presley, que assim, é aquela coisa extremamente sofisticada, extremamente elegante. A Miranda Presley tinha aquela coisa de elegância totalmente temporal, de alfaiataria impecável. Pra mim, a Miranda Presley é aquela coisa de a moda como personificação de poder. Ela usava a moda como poder. Ela atrelava tudo, a moda a poder, ela se empoderar através da vestimenta. E isso era muito evidente porque ela usava roupas caras, de alta costura, muito bem estruturadas, a alfaiataria, como eu falei, extremamente impecável. Então, ela tem essa coisa que se você quer parecer uma mulher extremamente poderosa, o estilo dela vai te interessar muito, porque o estilo dela traz isso, é a personificação do poder. Depois temos a Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo, que é assim, um dos filmes que mais se fala dentro da moda, né? O vestido preto com o colar de pérolas e o óculos de sol virou quase, assim, a tendência, uma coisa que as mulheres admiravam muito na época. Muitas mulheres admiram até os dias de hoje, porque virou quase um uniforme da moda de muitas mulheres quererem vestir aquele uniforme. E, de fato, o estilo dela durante esse filme é muito interessante. O trench coat que ela usa, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Queria um pra mim. Faz tempo que eu quero um trench coat. E ela tinha aquela coisa elegante, bem atrelada daquela época, né? Bem dos anos 50, uma coisa bem que combinava com a época. Muita gente não usa, admira, mas não usa hoje em dia, porque é uma coisa que não é tão atemporal usar pérolas, não é tão atemporal usar um vestido tão comprido, né? A silhueta do vestido em si. Porém, ela é um ícone da moda para muitas pessoas. Esse filme é adorado por muitas pessoas dentro da moda. E por último, a gente tem a nossa querida, a nossa amada, também de Sex and the City, Samantha Jones. Que ela sempre está muito ousada, muito sensual, muito poderosa. Representa muito bem aquele maximalismo dos anos 2000, sabe? Ela também demonstra muito poder através da vestimenta, só que num jeito muito diferente da Miranda Presley, porque a Samantha, ela usava a sua sensualidade como poder e usava roupas que transmitissem essa sensualidade como poder. Ao contrário da Miranda que ela usava... Miranda Presley, né? Não Miranda de Sex and the City. A Miranda, ela usava aquela coisa mais da elegância. Embora a Samantha sempre se manteve muito elegante, sempre teve uma elegância impecável, ela também transmitia uma sensualidade através das suas roupas, sempre ousada, sempre muito sexy, porque ela era assim, né? Ela era bem sensual. E também transmitia muito aquele maximalismo nos anos 2000, que a Carrie não transmitia tanto. A Carrie era um pouquinho mais noventosa, digamos assim, um pouco mais vintage. E a Samantha, acho que era mais de ficar mais atenta às tendências
e criar realmente conjuntos muito sensuais. Por exemplo, ela usava muito trajes inteiros da mesma cor, obviamente a mesma marca, só que destacando as curvas dela. Então, ela tinha aquela coisa bem sensual. Enfim, é isso. Essas são as personagens, 7 personagens, serão? As 7 personagens que eu particularmente acho que são estilos icônicos, que realmente moldaram a moda, que ajudaram muitas pessoas a acharem o próprio estilo, a entenderem mais sobre moda. Por exemplo, a Carrie Bradshaw foi uma dessas personagens pra mim, que me ajudou a entender muito mais o que eu gostava, meu estilo, a moda em si. É isso, espero que vocês tenham gostado. Me deixe saber qual personagem pra vocês tem um estilo totalmente icônico, seja dessa lista ou seja outro personagem que eu não mencionei aqui. E obviamente não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.